Olá, eu sou o Bispo Miguel Uchoa. Eu sou Juliane Uchoa. E esse é mais um Paz na Palavra. Então, gente, estamos aqui hoje num lugar diferente, vocês estão percebendo. Estamos aqui no escritório do Bispo Márcio Meira. Estamos aqui na Conferência Sobrenatural, Sínodo, que está se encerrando, e nós tivemos uma participação, muita alegria de estar aqui. Então, estamos no Gabinete Episcopal. Você vai saber o que é isso já já. Hoje, nós vamos encerrar aqueles episódios, aquela temporada, sobre curiosidades e informações sobre a Igreja Anglicana, a nossa igreja. Hoje estou aqui paramentado, estou de bispo, e por quê? Porque estou participando do sínodo. Começando, o que é o sínodo? O sínodo diocesano é a reunião anual onde se discutem os negócios da igreja. Então, o bispo convoca o sínodo, cada comunidade, cada paróquia envia representantes pastorais, todos os pastores são compulsoriamente, têm que participar, e 2 ou 3 delegados leigos, dependendo do tamanho daquela comunidade. Explica o que significa leigo. Leigos são os não ordenados, os líderes da igreja. Então, delegados não ordenados, leigos, e delegados clericais, pastores e pastoras. O sínodo é onde tratamos dos negócios, a administração da igreja, onde falamos sobre as finanças, falamos sobre os projetos, o futuro. Mas nós estamos implantando, a partir daqui de João Pessoa, era um desejo nosso, que o sínodo seja também uma conferência. Então agora, nesse momento, o sínodo está se reunindo lá embaixo e nós estamos aqui em cima. Mas a conferência já começou ontem, vai ter à tarde e à noite, etc., com palestras, um momento especial para toda a igreja. Workshops. Então o sínodo é a reunião anual da igreja. A igreja anglicana é uma igreja sinodal, onde os principais assuntos se discutem no sínodo. Nós temos os cânones diocesanos e cânones gerais. O cânon diocesano são as normas da igreja. Em algumas igrejas chamam de estatuto. Nós temos o estatuto legal, mas temos o cânon eclesiástico, que são as normas e as leis da igreja. No nosso caso, o cânon diocesano trata dos assuntos daquela diocese, mas não pode ser diferente dos cânones gerais. Eles são os cânones mestres, que são o cânon da província. Somos uma igreja sinodal. Para mudar o cânon, tem que passar pelo sínodo com votação da maioria dos participantes. Essa é uma curiosidade da igreja anglicana. E explicando que esse é o sínodo diocesano, mas também existe o sínodo provincial. O sínodo geral, que será em sempre agosto a cada 3 anos, que é quando aconteceu o primeiro. Cada 3 anos se reúne o sínodo geral, cada 1 ano se reúnem, as dioceses se reúnem em sínodos. E esse ano vai ter sínodo provincial. Esse ano tem sínodo provincial e o sínodo da diocese de Recife já vai ser no modelo conferência, se Deus quiser. Isso. Bispo, então teve outra pergunta a respeito disso aqui, ó. Colarinho clerical. Oh, rapaz, você tocou assim, não foi? Olha, o colarinho clerical é uma tradição, não é uma tradição anglicana. É uma tradição que começou na igreja presbiteriana, com um pastor na Escócia que começou a usar isso, e não somente os pastores ou clérigos anglicanos, mas católicos romanos e outros se inspiraram nisso. Qual é o sentido dele? Ele tem o sentido de que por aqui, essa parte branca significa a pureza da palavra, a pureza da palavra que sai dos lábios, da boca de um pecador purificado pela palavra para ministrar. Também lindo, né? Existe aquele colarinho completo, que alguns chamam de collar, é coleira. E ali tem o significado de estarmos no controle de Deus. Isso. É a minha coleira, quem me guia é o Senhor. Isso. Esse é o colarinho clerical. Algumas igrejas no mundo todo, presbiterianas usam, alguns batistas usam. No Brasil, normalmente os anglicanos, ortodoxos, metodistas, católicos romanos, e agora muitos batistas, muitos presbiterianos também estão usando. Porque é um símbolo de distinção apenas do clero. Aquela pessoa faz parte do clero.
E a Se gente você vai quer saber deixar mais, aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo do canal do pastor Miguel Neto, que já participou de um Página Palavra com a gente. Isso. E ele faz repentes, minha gente. E ele fez um sobre o uso do colarinho clerical, que ficou hilário, ficou muito bom, muito bem feito, vamos muito deixar inteligente. aqui o link para você assistir, que vale Assiste a pena. lá, se inscreve no canal Canal dele do pastor também. Miguel Neto no de YouTube. Boqueirão. Boqueirão. Tem mais perguntas, Ju? Tem. Sobre anglicanismo? Tem assim, qual é o posicionamento anglicano com relação a calvinismo, arminianismo? Qual é o posicionamento da igreja anglicana com relação a esse assunto que, na verdade, nunca gerou polêmica e tem o martelo batido? Não, completamente o contrário. Dentro não. da igreja anglicana, esse assunto nunca foi ponto de divisão. Na igreja anglicana existem assuntos que são, vamos dizer, que têm liberdade para que as pessoas creiam de acordo com a sua consciência. Por quê? Porque não são assuntos que implicam em distorcer o evangelho, nem implicam em salvação. Isso não. No credo, por exemplo, o credo, nós batemos o martelo. O credo é o nosso estatuto, vamos dizer assim, mínimo para crer em Jesus, é aquilo ali. E não implica na questão de salvação, porque seja calvinista ou arminiano, você crê que a fé em Jesus é a que salva. Exatamente. Então, Armínio, para quem não sabe, foi um líder da igreja que ele tinha a posição dele bíblica de que nós optamos, nós temos o livre-arbítrio. Se eu não quiser aceitar Jesus, eu não vou aceitar. Armínio dizia isso. Resumindo bastante, gente. Tem trabalho de Armínio que são essa grossura. Se for resumir Calvino... E Calvino, por isso que é calvinista, tem uma tese de que Deus foi quem nos escolhe pontualmente um por um. É a tese da depravação total, a tulipe, né? E da eleição. Tem 5 bases da eleição. Calvinismo. A igreja presbiteriana, por exemplo, ela é oficialmente calvinista. Você, para ser membro, você tem que declarar ser calvinista. Na igreja anglicana, não precisa você, para ser membro, ser calvinista ou ser arminiano. Você precisa crer em Jesus e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas não nisso. Então, hoje em dia, a gente vê por aí muita polêmica. Eu visitei uma vez o pastor Rick Warren na sua biblioteca. Ele tem uma estatueta de Calvino e uma de Wesley. Não, de Wesley. Wesley, porque Wesley era arminiano. E ele ficou brincando assim, 2 grandes homens de Deus, e o povo fica fazendo com que eles briguem entre si. Mas é um povo, muitas vezes... com certeza, a gente vai encontrar eles no céu, os dois. Pois é, então é uma questão, eu diria, de foro teológico pessoal, de foro doutrinário, mas não é uma norma da igreja. Então, há liberdade para isso. Uma vez uma pessoa na igreja chegou e perguntou, essa igreja é calvinista ou arminiana? Falei, você é o quê? Ele disse, eu sou calvinista. Bem-vindo. Se ele tivesse dito, sou arminiano, ele ia dizer, bem-vindo. Então, não é questão que vai vai distorcer a minha visão de Deus ou da salvação. Absolutamente. Eu, quando encontro meus colegas presbiterianos nas reuniões, eu digo, você estava predestinado a vir a essa reunião. Eu escolhi vir. A gente fica brincando assim, mas nada que a igreja anglicana fez questão com isso. Porque não é questão para salvação. É verdade. E, por fim, né, pediram para explicar essa questão da estrutura eclesiástica. Muito bem. Vamos lá. A igreja anglicana, ela é uma comunhão de igrejas em todo o mundo. Uma comunhão de igrejas em todo o mundo. Não é uma federação de igrejas. É uma comunhão. As igrejas procuram viver em comunhão. Mas as igrejas locais, as províncias, países ou grupamento de países, elas têm autonomia para algumas decisões localmente. Já nos 39 artigos da religião, dizia que cada região vai seguir uma tradição, a tradição, a sua cultura. Então, no nosso caso, a província do Brasil é uma província da Igreja Anglicana. O Brasil é uma província da Igreja Anglicana. A província tem um primaz, que é o bispo ou arcebispo, que nesse caso sou eu, que é o líder da província, que é constituída de dioceses, de no mínimo 3 dioceses. A nossa província tem 3 dioceses, Recife, porque foi recém-formada. Recife, João Pessoa e Vitória de Santo Antão.
lá em Pernambuco. Então, uma província tem um bispo primaz e tem 3 dioceses. Pode ter mais dioceses, quantas forem. A diocese tem o bispo diocesano e os pastores e as paróquias. Lembrou? Bispos auxiliares, né? A província tem o primaz e as dioceses. O bispo tem um colégio episcopal, que é o colégio de bispos. A diocese tem o bispo diocesano e os pastores e as comunidades. Se for necessário, pode ter bispos auxiliares, mas o bispo diocesano é o líder da comunidade. E as comunidades têm o pastor e tem um conselho ou uma junta paroquial. A diocese tem um conselho diocesano e a província tem o conselho executivo do sínodo. Vou agora repetir de cima para baixo. A província, Igreja Anglicana no Brasil, bispo primaz, conselho executivo do sínodo, representantes das províncias, os bispos e pastores de cada província, que são eleitos nos sínodos. Depois, a diocese, bispo diocesano, conselho diocesano, pastores, a igreja local, paróquia, pastor, reitor, junta paroquial e o povo. Ou seja, é uma igreja estruturada. Essa é a estrutura eclesiástica da igreja anglicana. Segundo aspecto da estrutura eclesiástica: bispos, presbíteros e diáconos. No nosso caso, os bispos, presbíteros e diáconos não são oficiais da igreja. Eles são clérigos, são reverendos. O reverendo diácono, o reverendo presbítero e o reverendíssimo bispo. Esse é o título. Que reverendo é um título apenas. Então, bispos, presbíteros e diáconos. Quem ordena na igreja anglicana? Quem ordena um pastor? O bispo, somente o bispo. Numa ordenação na igreja anglicana, se não tiver um bispo, não tem nenhum valor. Porque o bispo é o líder da diocese. Quem ordena um bispo? No mínimo 3 bispos. Na minha sagração episcopal tinham 7 bispos. No mínimo 3. O número da perfeição. 7 perfeição, mas tinha bispo da África, dos Estados Unidos, Isso. de diferentes lugares. Diferentes lugares. Então, 3 bispos ordenam, sagram um bispo sagra os diáconos e os presbíteros. Ok? Ou ordena. Então, essa é a estrutura de ordenação. Não é uma igreja local que toma a decisão para ordenar um pastor. Não. Para ser ordenado um pastor, a pessoa faz um curso de teologia, tem uma vocação e um chamado, faz um curso de teologia, passa pelo crivo do Conselho Diocesano e do desenvolvimento do seu ministério também. Não é porque eu quero ser pastor que eu vou ser. E existe um fluxo, né, canônico também para isso, com prazos definidos. Existem os prazos definidos e psicólogo, médico, entrevista com comissão de ministério. Se até lá a pessoa não desistir, ela está apta para entrar no ministério. Mas é uma coisa bacana porque nós temos todo o cuidado de lidar com o nosso povo, com os nossos futuros pastores e pastoras. Enquanto isso, né, enquanto como postulante, aqui eu posso dizer, porque é como eu estou agora, somos acompanhados, né, de perto, temos que enviar relatórios, né, de como está sendo, mensalmente, né? se reúne com o bispo. Mensalmente a gente se reúne com o bispo, ele pode fazer o que ele quiser nessa reunião, inclusive já fez algumas sabatinas e algumas dinâmicas muito interessantes, é maravilhoso, né? Mas o principal disso é a gente ver o cuidado realmente com, não só com a pessoa em si, né, que está postulando, mas também para com a igreja, né, com a igreja de Cristo, porque é uma grande responsabilidade. É como diz Jesus quando virou para Pedro, disse assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse apacenta as suas ovelhas. Nós cuidamos das ovelhas que não são nossas, são do Senhor, né? Isso é amor. Veja, hoje na cultura eclesiástica brasileira existe uma tendência aí muito boa de considerar os seus pastores como pais na fé. Isso já tem na igreja anglicana desde a sua origem mais remota. Isso. Os bispos são os pais da igreja. Tanto que quando o bispo vai confirmar, para receber novos membros na igreja, é o bispo que impõe as mãos na confirmação, que a gente chama de dia do sim, em um por um. Um por um. Se impõe as mãos. O bispo vai e confirma a pessoa. E quando o pastor apresenta os novos membros da igreja ao bispo, ele diz: reverendo Pai em Deus, apresento vocês ao Senhor,
as nossas novas ovelhas. Reverendo Pai em Deus. Está na liturgia da igreja primitiva. Então, para nós isso não é nenhuma novidade. Isso. É claro que ao longo da história muita coisa se perde, mas nós queremos manter. Então a igreja anglicana é uma igreja de tradição, Histórica e tradicional. mas não é uma igreja tradicionalista. Isso, Existe é diferente. uma abertura muito grande para as expressões culturais da igreja. Isso. Você entra numa igreja anglicana onde tem uma tradição muito formal, e você entra numa igreja anglicana como nós temos aqui, por exemplo, João Pessoa, ou em Recife, várias, que são totalmente contemporâneas. Isso não faz nenhuma diferença. No mundo anglicano não se olha para isso, não se preocupa com isso. A igreja não se divide por causa disso. Isso. Pelo contrário, elas se unem para alcançar a todos Amém. com o evangelho. O que a gente diz sempre é O novos tempos, o evangelho de sempre. novos tempos, o evangelho de sempre. Nós no Brasil, a igreja anglicana no Brasil, temos uma tendência evangelical muito contemporânea e estamos buscando alcançar essa geração para o Senhor. Eu quero terminar os meus dias dizendo como Davi disse. Como Davi disse. Como a Bíblia diz de Davi. E Davi partiu e agradou ao Senhor, serviu ao Senhor na sua geração. Isso, massa. E uma pergunta que eu já ia esquecendo. O que é o GAFCON? GAFCON, Fraternidade dos Confessantes Anglicanos, Global Anglican Future Conference. Conferência Global para o Futuro do Anglicanismo. Pelo movimento liberal ter atingido todas as igrejas históricas, e a nossa também, Isso. tem um movimento dentro da comunhão anglicana para manter e levar a Bíblia para o centro da igreja anglicana cada vez mais. O GAFCON se reuniu pela primeira vez como conferência em 2008, em Jerusalém, e fundamos ali, eu estava presente, fundamos ali o movimento GAFCON, com centenas de bispos e pastores e leigos, todo o povo de Deus, reunidos em Jerusalém. A partir dali, nós começamos a pregar, a anunciar esse movimento que tem crescido. Hoje somos a maioria esmagadora da comunhão anglicana, mais de 60%, 70% da comunhão anglicana faz parte do GAFCON. África, Ásia, Brasil e outros países. Especialmente South. É um movimento, né? O GAFCON é um movimento. Juliane, por exemplo, trabalha no escritório de comunicação do GAFCON. Tem um escritório muito simples, uma estrutura muito simples, mas que enxuta, né? Que trabalha. Não tem nada de simples, mas é enxuta. Mas que comunica a mensagem do Evangelho pela Igreja Anglicana em todo o mundo. Tem também uma outra instituição, um outro movimento chamado Sul Global, que é onde também se agrega os cristãos anglicanos ortodoxos, evangélicos, confessionais. São dois movimentos muito fortes dentro da igreja anglicana. Todas as igrejas históricas têm esses movimentos. Os metodistas têm, os luteranos têm o movimento Encontrão, que é um movimento dentro da igreja que procura restabelecer em todo canto a sã doutrina na igreja. E só mais alguns aspectos sobre o GAFCON. De 5 em 5 anos tem conferência, mas em Jerusalém é só de 10 em 10 anos. Ou seja, a primeira foi em 2008, a segunda foi em 2018. Tive o privilégio Tivemos de uma delegação lá. de 15 brasileiros nessa conferência. E em Juju Jerusalém. estava lá no meio. Juju estava lá conosco. Já, porque quando o bispo disse que ia ter, eu imediatamente disse, não sei como, mas eu sei que eu vou. E Deus abriu as portas. Foi. E lá eu estive. Graças a Deus. Né? Graças a Deus fazendo contatos e tudo. Como Deus vai costurando Então, as coisas, agora... hoje eu trabalho lá. E o que aconteceu com o GAFCON? A maioria das comunicações, na verdade, na totalidade praticamente, porque só alguns dos principais documentos estavam traduzidos, era tudo em inglês, porque o inglês é o idioma mundial, né? Mas aí o que diz é global, né? Isso? Então o GAFCON começou com essa visão de ampliar a comunicação e eu estou contribuindo com as traduções em português e contribuindo com a estruturação do site Existe em português, o site em português e em espanhol também. E um devocional em português. Devocional. Se uma pessoa quiser receber, o que ela faz? Gratuito. Gente, entra lá no site do GAFCON em português, né? Para facilitar a sua vida. www.gafconpt.org. GAFCON é G-A-F-C-O-N. Isso. Vou deixar o link do site, melhor. Tanto de português quanto de inglês, se você gostar. Então, você pode se inscrever lá e receber gratuitamente no seu e-mail. Ele chega, lógico, todo em inglês, mas ele chega com um quadradinho para você acessar
em português, que tem lá, para ler em português, clique aqui. Então é muito bem. fácil. E muitas pessoas se inscreveram na nossa igreja aqui da Paz. Muitas pessoas se inscreveram, eu recomendo. Já teve assuntos sobre Deuteronômio, o livro do Deuteronômio. O último foi em Apocalipse. Os devocionais são muito bons. Nós estamos muito bem servidos de devocionais. Então você pode ter mais um Isso, vida de recurso. solteiro também já teve. Isso. Muito bom. Agora, fechando esse ciclo, deixa eu dizer a você, a igreja anglicana é uma igreja global. É algo muito particular da igreja. Isso É uma igreja global. Eu não penso como bispo anglicano só o Brasil. Eu penso o mundo. Isso não é nenhum demérito de outras igrejas, mas a cultura de outras igrejas é muito localizada. Por exemplo, eu estava numa reunião nos Estados Unidos, para fechar, para você entender, e uma reunião da Cruzada Estudantil para Cristo. E algum falando sobre o anglicanismo, eles queriam saber mais, estavam nos consultando, e perguntou como funcionava. Eu falei que era uma igreja global. Ele falou, como assim isso funciona? Eu disse, olha, semana que vem eu vou sair de Recife e vou para Kampala, Uganda, na África. Ele perguntou, o que é que você vai fazer lá? Eu vou participar da ordenação, da sagração de um arcebispo de Kampala. Ele disse, mas só para isso? Eu disse, pois é. Isso é a igreja anglicana. Aleluia. É o meu parceiro, é o meu amigo. Nós estamos juntos. Bom. Nesse movimento nós estamos juntos. Aí eu perguntei para ele, quem é o pastor da convenção daquela igreja em Kampala? Ele disse, eu não sei. Eu falei, pois eu sei. É Steven Kazimba, meu amigo pessoal. E é uma igreja com cerca de 90 milhões de membros no mundo todo. Não é porque é uma igreja pequena, é uma igreja muito ampla e muito atuante em todos os continentes. Você conhece os autores anglicanos como N.T. Wright, como Alistair McGrath, como John Stott, como J. Packer, como tantos outros que têm abençoado o mundo. Alistair é um teólogo de última geração. Então, essa é a nossa igreja. Essa é uma igreja local, regional, nacional e global. Nós pensamos assim e assim queremos levar o evangelho a todas as nações. Pense você também globalmente, não tenha medo, né? Não tenha receio nenhum. O pessoal vai começar a falar inglês, sempre vai ter alguém que vai ajudar você junto, né? Chegar junto, traduz. Se joga. Meu Deus do céu, eu me jogo, já fiz muitas amizades. A nossa comunidade é você sair da sua casa e ir para sua casa em outro lugar. É assim que a gente se sente sendo anglicano. Exatamente, e é um grande privilégio. Seja aqui na América Latina, América do Norte, aos Estados Unidos, Canadá, México, seja lá na Europa, seja lá na África, seja até em Sydney, na Austrália, a gente tem irmãos. E é muito bom dizer que a gente conhece pessoas em cada um dos continentes, né? E a gente sabe que aparecendo por lá, né, amor, seremos acolhidos. Sempre. Encerramos a temporada sobre o anglicanismo. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, você pode procurar a nossa igreja e perguntar lá na Secretaria da Paz. Deixa nos comentários, manda pelo direct do Instagram. E a gente vai entrar em contato com você. Isso. Que a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, repouso sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.